abrir a tela do computador e ver todos vocês é uma emoção, uma alegria muito grande. E nós já nos habituamos a isso, porque por isso que nós não queremos sair dos estudos online, mas nós temos que voltar ao centro, né? Não tem como a gente não retornar ao centro, naturalmente que gradativamente, mas nós caminhamos para lá e a nossa presidente já tomou as providências para que a gente não perca essa característica, mesmo estando lá. A última vez que nós falamos sobre Missionários da Luz, nós falamos sobre o capítulo 3, chamado Desenvolvimento Mediúnico. E no capítulo Desenvolvimento Mediúnico, foi aquelas observações de André Luiz com relação ao grupo mediúnico de aproximadamente 18 pessoas que era acolhido pela instituição e estavam ali naquele tradicional trabalho chamado desenvolvimento mediúnico que todos os centros têm. E nós vimos que André Luiz, ele faz uma análise das atividades da instituição espírita, muito intensas. Ele analisa o trabalho que se desenvolve junto aos encarnados e ele nos dá algumas informações preciosas. Uma delas é que as entidades espirituais, elas declaram terem mais êxito com a atenção aos desencarnados que buscam a instituição espírita. Então, é um trabalho que eles desenvolvem orientando aqueles espíritos que se aproximam da instituição. E um outro trabalho que eles desenvolvem é conosco, com os encarnados. E nós, encarnados, normalmente nós não temos muita noção, aliás, não temos noção nenhuma, a não ser nos períodos em que nós estudamos e nos aproximamos dessa realidade, que são as intensas atividades que acontecem na casa espírita durante as 24 horas do dia. Então, nós sempre chegamos até o centro espírita de uma forma muito tranquila, ali nós estamos nos encontrando, e é sempre um motivo de alegria, de satisfação, e as mais variadas conversas ali, embora respeitosas, mais variadas elas acontecem, e normalmente nós não consideramos que naquele mesmo ambiente existe atividades espirituais muito sérias, e os espíritos declaram que eles têm mais êxito com as entidades que eles atendem do que conosco, em função da nossa condição vibratória. Bom, o fato é que André Luiz, ele nos fala sobre determinadas pessoas que estavam já há muito tempo naquele trabalho e elas acreditavam mesmo que elas não tinham atenção da espiritualidade porque não havia êxito, elas estavam ali se dispondo ao desenvolvimento, mas elas não tinham sucesso. E no diálogo entre os médiuns, André Luiz faz algumas anotações onde eles chegavam até a responsabilizar as entidades pela falta de êxito mediúnico com relação ao desenvolvimento. E aí nós observamos que os guias, eles não têm como resolver essa questão, né? Não tem como eles se comunicarem mediunicamente e orientarem de uma forma direta. André Luiz até questiona por que não é feito isso. E aí os espíritos falam que não existe a menor possibilidade, não seria produtivo. E nós que estamos do lado de cá, nós sabemos que se uma entidade espiritual ela se manifesta mediunicamente para dizer alguma coisa com relação às nossas atitudes, hábitos, etc., o problema vai ser enorme. Por quê? Porque nós vamos de cara responsabilizar o médium. Ou não vamos? Ah, vamos, né? Nós vamos, né? Ou vamos considerar que trata-se de um espírito mistificador e não de guia, como ele estava se apresentando. Então, a confusão vai se estabelecer. Então, não existe essa possibilidade, a não ser aquele lento processo reeducativo que se dá
das mais variadas formas, mas todos eles de uma forma muito adequada, de maneira que a pessoa ela vá tomando consciência daquilo que efetivamente ela precisa de modificar em si. Então, nós vemos que esse é um processo longo, é um processo que depende, inclusive, de cada criatura. Então, essa é uma das grandes dificuldades que nós observamos, que é indicado nesse capítulo, porque é como se não tivesse jeito de se resolver a curto prazo essa questão. Então, a solução dela vai passar pela reeducação da pessoa. Então, é o indivíduo, gradativamente, ele amadurecendo, em função da própria vida, dos acontecimentos, das ocorrências, das experiências. Nós sabemos que a dor, ela é o ingrediente indispensável, né? Não a dor pelo sofrimento físico, sofrer por sofrer, não. Mas nós sabemos que as dificuldades do cotidiano, elas nos causam determinadas dores, e essas dores, muitas nem são físicas, elas é como se elas tivessem a magia de abrir brechas na alma para que nós pudéssemos ampliar a nossa compreensão sobre a vida. Então, ali, ele vai falar inicialmente daquele moço que não consegue o desenvolvimento por problemas na área sexual, né? Então, isso já começa a nos afetar, de certa forma, porque quem de nós que não tem determinadas dificuldades, que não atravessou determinadas dificuldades nessa área, né? Outro que ele vai abordar também, que traz ali problemas sérios orgânicos ligados à bebida, né? Então, é uma situação também que envolve uma quantidade enorme de criaturas. Ali é bebida, mas nós sabemos que bebida, medicação e uma série de drogas psicoativas, enfim, são várias circunstâncias que acabam influenciando no desenvolvimento. E a outra abordagem é de uma senhora que o problema dela é alimentação. Então, olha só, o problema de bebida, né? E podemos incluir aí tudo quanto é tipo de drogas, o problema do sexo e o problema da alimentação. Então, quem é que não tem alguma coisa com relação a tudo isso? Não é verdade? E o Espírito, ele deixa muito claro que o problema é que, normalmente, as pessoas, elas acham que a mediunidade, ela tem um processo de desenvolvimento, digamos, fisiológico. Ele até utiliza essa expressão. E aí, nós entendemos como, bem, se nós queremos engordar, nós vamos no médico, nos sentimos muito magros, ele vai fazer a avaliação, vai prescrever uma dieta, nós vamos nos alimentar adequadamente e a resposta, digamos, fisiológica, ela vai acontecer. Se a gente quer emagrecer também, é um pouco mais difícil segurar a boca, essa coisa toda, mas nós sabemos que o caminho, né, se a gente seguir direitinho as orientações, a gente vai conseguir chegar no nosso peso. Então, né, começou a branquear o cabelo, a gente vai e pinta. Começou a cair, a gente faz implante. Então, nós temos respostas fisiológicas às questões físicas nossas. A mediunidade não pode ser encarada assim. Não basta que a gente vá lá, faça o treinamento, faça o curso e de repente, já desenvolvemos e já podemos trabalhar e não é assim. Então, as questões da psique, elas envolvem determinadas complexidades muito grandes. E isso é o que a doutrina espírita procura nos informar. E o que não falta para nós são informações sobre essas questões. Então, o capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, ele é riquíssimo relativamente a essa realidade. Depois, o capítulo 5 é o segmento do capítulo 3. Por quê? Porque André Luiz percebe que, terminando a reunião, está todo mundo bem, e aí as pessoas começam, como a gente, né, vai saindo devagar,
e aí a gente fica ali no corredor, e daqui a pouco nós ficamos em frente ao centro, não é? E aí ele vai observando essa movimentação das pessoas saindo, como nós saímos. E André Luiz fica muito admirado, porque as pessoas estão com uma aura que as confunde com os próprios guias. E o instrutor do André Luiz, o Alexandre, fala, olha, essa situação ela não consegue se manter até que ele chegue em casa. Aí André Luiz não entende, ele fala, nós vamos acompanhá-los. Então, no capítulo 5, eles acompanham essas pessoas, e aí aqueles espíritos vinculados a elas que não tiveram autorização para entrar no centro, no dia do desenvolvimento, eles se ajustam, se acoplam, e André Luiz vai descrevendo para nós o que acontece conosco quando nós saímos do centro e vamos para casa. Então, isso nos leva também a uma reflexão, porque os exemplos são exemplos fidedignos à nossa rotina, à rotina espírita, à rotina dos trabalhadores espíritas. E o capítulo 4, que é o de hoje, que fica exatamente no meio, ele faz uma série de colocações sobre o vampirismo. E por que esse capítulo vai falar sobre essa temática? Porque aqueles médiuns observados por André Luiz, tanto que tem problema sexual, problema alcoólico e de alimentação, André Luiz ficou muito surpreso com a visão das larvas mentais, aqueles micro-organismos devoradores, né, atuando desde o testículo e daquele primeiro personagem ao estômago e a estrutura gástrica dos outros dois, pela bebida e pelo alimento. E, ao longo do capítulo, André Luiz, ele se lembra de quando ele estava encarnado. E aí ele imagina o que acontecia com ele nessa área também. Então, ele vai traçando paralelo, e esses paralelos vai nos colocando também na condição, né, digamos, de atores dessa realidade. Ou seja, isso não acontece só no livro, acontece conosco. Então, nós somos levados a refletir sobre essa questão. Então, eu vi várias formas para a gente poder fazer essas abordagens e eu não consegui, digamos, fazer um resumo adequado que pudesse refletir essa realidade tratada no capítulo 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na tela o capítulo 4 e nós vamos fazer a leitura desse capítulo 4. Só que a leitura de um capítulo é uma coisa maçante. Então, o que eu proponho para o nosso estudo de hoje? Eu vou fazer essa leitura por 30 minutos. E aí eu gostaria que todos nós pudéssemos refletir e se posicionar sobre essa leitura. Se alguém quiser me interromper para fazer um comentário, interrompam, porque eu não consegui fazer um resumo que pudesse refletir a essência do que está nesse capítulo. Então, a opção foi essa. Vamos fazer a leitura na íntegra, para a gente poder juntos discuti-lo e podermos assimilar, porque são conceitos relativamente difíceis até, porque é uma realidade com a qual nós não estamos habituados. Mas diz respeito a nós e nós sofremos a influenciação desse processo de vampirização. Então, é algo que nos importa muito. Tudo bem? Eu leio durante 30 minutos, né? E vocês, por favor, se quiserem, inclusive, fazer anotações para colocar depois, para que nós pudéssemos, sim, ter um aproveitamento na essência daquilo que o André Luiz vai nos passar, tá? Tem uma série de terminologias médicas, viu, Cláudia? Aí você e a Solange vai nos socorrer, tudo bem? Então, vamos lá.
Pessoal, tudo bem? Está na tela? Tá. Então, olha só, o vampirismo. Então, ele está dando continuidade àquele trabalho de desenvolvimento. E ele diz assim: a sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzir da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Alexandre é o instrutor espiritual nesse livro, Missionários da Luz. Então, aí já fica muito claro que aquilo que foi frustrante para os encarnados foi algo de muita satisfação para os desencarnados. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Isso é o centro espírita, né? Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos e, tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito em se reaproximando de mim. Diz Alexandre: graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Quando ele disse essa palavra, André Luiz ficou muito tocado, porque essa era uma temática que André Luiz já procurava entender há muito tempo. Então diz André Luiz: era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada, que foi aquelas observações que ele fez daquelas 3 pessoas na mesa de trabalhos mediúnicos. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem tipo de bastonete das bacteriáceas diversas, ou seja, nada parecido com aquilo que ele conhecia da medicina. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, a hora que o André Luiz observou naqueles 3 casos a voracidade dos micro-organismos com potencial destrutivo sobre as células mais delicadas, é que ele chamou demais a atenção dele. Então, a questão do vampirismo chamou a atenção de André Luiz, de forma que o assunto passou a lhe interessar demais. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. Então, mesmo André Luiz tendo se impressionado com a questão dos micro-organismos, Alexandre ainda deixa claro que havia outros aspectos a serem observados e que André Luiz ainda não percebeu também. Ele só conseguiu perceber aquilo que
aqueles fatos com os quais ele se identificava na condição de médico. E a encorajar-me fraternalmente, acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Ou seja, essa frase também deixa claro que André Luiz ainda não conseguiu trabalhar como médico até então, né? Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Então, o que Alexandre diz? Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Primeiro, Alexandre ele vai brincar com a concepção que temos de vampiro, mas não é nada disso. Embora ele diz que o vampiro é aquele que vai se valer indebitamente das possibilidades alheias. Então, de acordo com as histórias humanas, o vampiro ele vai sugar o sangue da vítima e vai se nutrir, então, da vitalidade do outro. E aí ele diz que existe realmente uma identidade com o conceito de vampiro que existe no plano espiritual. E aí ele vai dizer ainda algo interessante, que em se tratando de vampiros, ou seja, de entidades que visitam os encarnados, temos que reconhecer que quando nós permitimos, ou seja, quando nós estabelecemos essa possibilidade para que ocorra a sintonia, ela vai acontecer, né? A qualquer hora, ele diz, a qualquer hora. Então, como André Luiz também vai nos falar em outros livros que nós vivemos em um universo de vibrações, então nós sempre estamos sintonizados. E esta sintonia, ela ocorre a qualquer momento. Então, se nós permitirmos, o processo efetivamente ele vai se instalar. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda é muito claro quando ele nos orienta de que todo processo obsessivo ele se instala somente com a anuência do indivíduo. Então nós falamos, peraí, mas eu não consenti com isso. E é lógico que eu não quero ser obsidiado, só que não se trata de uma expressão verbal que vai resolver essa questão. Então, nós sabemos que espiritualmente as atitudes, as vibrações, os pensamentos, o nosso comportamento, digamos, espiritual, é o que efetivamente vai estabelecer essas ligações e esse processo de sintonia. Alexandre fez ligeiro intervalo nas conversações, dando a entender que expusera apenas a preliminar de mais sérios esclarecimentos. E agora, Alexandre vai elevar um pouquinho o grau de seriedade sobre essa conceituação. E vai dizer o seguinte: você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Olha que analogia interessante que ele vai fazer. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen, né, da lepra, ou o de Koch, da tuberculose. Acredita você que semelhantes formações microscópicas que circunscrevem a carne transitória? Então, embora esse fenômeno
seja físico, e nós os conhecemos, Alexandre deixa claro que, né, acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Ou seja, nós já sabemos que se esses bacilos vão se instalar no nosso corpo, é porque existe, digamos, a matriz perispiritual que vai permitir. Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, ou seja, no microcosmo, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Então, vejam que ele relaciona algumas moléstias graves, como a tuberculose, lepra e etc. E depois ele vai dizer que as doenças psíquicas da nossa mente, que são da alma, do espírito, elas são mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos, no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. E aqui ele vai, olha como que ele conclui, atingido o molde, ou seja, o perispírito, em suas estruturas, pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso, ou seja, o corpo, refletirá imediatamente. Então ele vai deixar claro que determinados comportamentos emocionais, como cólera, né, a raiva, a intemperança, sexo, viciações, etc. e tal, vai afetar a nossa estrutura psíquica, vai afetar a nossa estrutura perispiritual, e aí, para poder atingir o corpo físico, não precisa de mais nada. Porque o corpo físico nada mais é do que a materialização, célula a célula, do perispírito. Uma vez a célula perispiritual afetada pelo desvario da mente, do comportamento, aquilo vai se reproduzir no corpo físico. A hora que se reproduz no corpo físico, né, o corpo vai ser lesado, aí os micro-organismos, que também têm a sua estrutura psíquica, né, não são apenas seres materiais, mas eles possuem a sua estrutura psíquica, que são nutridas pelas nossas vibrações, aí o processo da doença, da patologia vai se instalar, né? É muito interessante a gente considerar também essa questão, né? Nós sabemos que a vida, na sua essência, ela é nutrida, segundo André Luiz, pelo hálito divino, né? Ou seja, essa energia divina dá vida à vida. Agora, os micro-organismos patológicos, aquilo que efetivamente nos traz prejuízos, a estrutura psíquica desses micróbios não são nutridas pela mente divina, mas pela mente humana, né? Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Então, ali, André Luiz, como médico, ele tinha uma série de perguntas. É lógico, né? Porque, a princípio, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a gripe se a gente se contaminar com o vírus do outro que estava do nosso lado, né? A princípio, seria isso, né? Contágio da lepra, contágio da hepatite, contágio da tuberculose e etc. Só que nós sabemos que muitas vezes existe a proximidade, existe a contaminação, mas a doença não vai se desenvolver, tá? Então, são essas as questões agora que o André Luiz começa a puxar.
Então, ele vai dizer o seguinte: como encarar o problema das formações iniciais? Ou seja, o que é que determina o momento em que efetivamente a doença vai se desenvolver? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera, ou seja, como é que é, né? Até então, voltando, enquadra-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? Tá? Então, quando ele observa aqueles micro-organismos vorazes naqueles 3 médiums, vem essa questão, né? Será que espiritualmente existe o contágio? Porque aqui no plano físico, tudo bem. Nós sabemos que o contágio ele vai existir. Se a doença vai se desenvolver ou não é uma outra questão. Agora, e no plano espiritual? Será que os espíritos também eles se contagiam? Será que existe pandemia, né, como estamos enfrentando agora? Então, quando ele fez essa pergunta, a princípio, eu já tinha até a resposta na ponta da língua, né? É lógico que no plano espiritual não tem contágio. Só que mais para frente ele vai dizer que tem sim, tem sim, né? Isso também me levou a uma outra reflexão. Nós sempre raciocinamos assim: nós temos as doenças, né? Vamos desencarnar. Ao desencarnar, nós ainda podemos conservar aquela moléstia e reencarnar com ela ainda, ou não. Ou, de repente, nós desencarnamos e já não temos mais aquela doença que nos vitimou. Outras vezes, nós até temos, mas no próprio plano espiritual, nós vamos conseguir a cura. Agora, o que nunca tinha me ocorrido era essas questões. Nós podemos nos contaminar espiritualmente e, de repente, nós reencarnamos trazendo doenças, não da outra existência, mas do plano espiritual, ou podemos ter determinados comportamentos no plano espiritual, onde vamos desenvolver doenças ali e reencarnar em situações deploráveis por conta das doenças que desenvolvemos na erraticidade. Como é que é isso? Então, essas perguntas começaram, né, a vir para mim, e eu imagino então para o André Luiz como que isso não veio. Então, é um novo campo aí que começa a até nos surpreender, porque eu já li várias vezes esse texto, esse livro, mas eu nunca tinha conseguido ter essa percepção que estamos tendo agora em função dos estudos do Cefec, que nós temos que ler e ler várias vezes. E continua André Luiz: e seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Olha só, né? Seria razoável que assim fosse na esfera, que é a esfera espiritual, né? Onde os fenômenos patológicos do plano físico não mais deveriam existir? Afirmar a Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito do cidadão. Olha que coisa interessante. Com certeza, Virchow foi algum médico, algum especialista, né? Que ele chegou a ter essa imagem. O corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão e a doença, ela representa, ou ela vai surgir quando ocorre atrito entre os cidadãos, pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Então, isso aí é o que ele lidava, e todos nós sabemos. A partir do momento em que nascemos, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele não vai descansar.
Por isso que a criança nasce e já começa a tomar um monte de vacina para poder ajudar o corpo a resistir à investida de tantos micro-organismos. Por isso que, no passado, a expectativa de vida era tão baixa, tão pequena, porque o corpo realmente ele adoecia e a pessoa ela não conseguia, o seu organismo não conseguia reagir a tanto ataque. Só que agora, a humanidade está percebendo que esse problema não é só no mundo físico, ele também, de alguma forma, ele vai existir no mundo espiritual. Então, daí a grande surpresa dele. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava, os escassos conhecimentos? Não subtei a curiosidade, recorrendo à admirável experiência de Alexandre, e perguntei. Aí ele vai chegar para Alexandre e vai dizer assim: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção, a doença, do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, ou seja, no plano espiritual, como explicar essa questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Ou estas, que avassalam a alma e impondo-lhe certas enfermidades? Ou seja, é a viciação da personalidade que produz as criações vampirísticas, ou são as criações vampirísticas que atacam, avassalam a alma, impondo a ela certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio, ou seja, existe contágio no plano espiritual? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Vamos ver, então, para a gente encerrar, o que Alexandre vai falar sobre essas colocações de André Luiz. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita, e tanto as sementes de trigo como as de escalracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo, e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Olha que coisa interessante que ele coloca, né? Ele está falando sobre o imperativo da lei, das leis divinas, né? Ele está falando, em lei de causa e efeito, lei de ação e reação, essas leis que já conhecemos, né? E ele deixa muito claro que as mais variadas sementes, elas somente vão se desenvolver a partir do momento em que elas encontram terreno propício, né? A terra, os nutrientes, a umidade, né? A luz solar, etc, etc. Então, a semente, enquanto ela está naquele saquinho, lá no supermercado, ela não vai germinar, mas a hora que ela sai de lá e nós colocamos ela no terreno próprio, aí sim, ela começa, então, a se desenvolver, né? Então, ele diz assim: você está observando o setor das larvas com justificável admiração, não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, né, da doença se instalar, existe o ambiente. As ações produzem os efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Vejam bem, a cólera e a raiva, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo perigoso a germes psíquicos
na esfera da alma, e qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade, vejam bem, cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, pessoal, nós vamos parar por aqui, né? E acredito que temos um material muito interessante para a gente fazer algumas considerações e algumas reflexões.